nós estávamos vendo a questão das leis, né? Isso mesmo, penas de crimes. Aí, pode passar. Depois desse tem qual? Então tá certo. Volta lá para mim, por favor. Pois bem, aí a gente ficou no 21. Saímos do 20. Punição pelo pecado. Então, o 20, que foi o anterior, que foi antes disso aqui, óbvio, né? Porque 21 é depois. Tá falando sobre a questão da punição dos pecados. Que pecados? Sobre a situação que ele falou no 18, né? Sobre a questão dos relacionamentos, sobre a questão de Moloque, que eu falei, sobre a questão de consagrar-se. Aí o 21 vai para o regulamento para os sacerdotes, tá? Que aí vai para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, certo? O que a gente vai ver? Regra de santidade. O que seria? Luto, a aparência. É incrível você ler Levítico 21, porque Deus queria deixar uma identidade específica no sacerdote, no sumo sacerdote. Até a aparência da barba e tudo, ele queria que ficasse daquele jeitinho ali. Isso é identidade, gente. Ele queria deixar algo expressado na vida das pessoas que estavam à frente. Então, eles não eram só mostrados de qualquer forma, eles tinham não só a aparência visual da roupa, mas também a fisionomia. E me fez lembrar, não que isso é o caso, mas me fez lembrar que Jesus, quando Pedro nega Jesus, aí ela fala assim, mas tu é um dele, porque tu é parecido com ele, né? Então, assim, a gente olha para essas coisas assim, por que um é parecido com o outro? Porque um tinha que imitar o outro, porque um tinha que buscar a santidade igual ao outro, porque eles tinham que ser separados, né? O sumo sacerdote e os sacerdotes eram pessoas separadas, então Deus estava fazendo regras de santidade do jeito que ele queria. Um deles, luto, não, aí ele vai falar, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do povo que venha morrer, que é o um. Ó, não pode tocar em morto, não pode ficar impuro. Aí ele vai falar que não pode ser parente, a não ser que seja parente próximo, como mãe, pai, filho ou filho e irmão. Olha a sensibilidade de Deus. Você não pode para qualquer um, mas tem uns que você pode. Você vai abrir a exceção por causa da sua dor, por causa da sua limitação, para aquele momento, quando você vê a sensibilidade do Senhor. Casamento, honrar, né? É interessante isso, que a gente vai ver também aqui no 7. Vamos acompanhar, minha gente, 21:7. Não poderão tomar como mulher uma prostituta, uma moça. Não, vou falar antes da forma da cabeça, né? O 5. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão corte no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. O que Deus está determinando é o que é. Entende? E assim, isso eu acho interessante quando a gente olha para o Velho Testamento, que a regra não é dada por Moisés, a regra é dada por Deus. Então há aqui uma vontade de Deus, além de separar, fazer juízo nos valores que Ele determinou. Ele é o que dita a regra, Ele é o que fala da forma que quer. Aí Ele vai falar sobre a mulher, que é o 7. Não poderão tomar como mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Olha, um relacionamento puro. Alguém vem puro. O que significa essa pureza? Aí você vai olhar para Jesus, né? A pureza da noiva. Tudo muito detalhado, muito organizado pelo Pai. Também a gente vai ver dentro desse contexto aí, a
questão aí de não poder tocar no morto, né? Eu estava lembrando agora de onde é que Israel estava vindo. Do Egito. E no Egito a cultura em torno da morte era grande. Né? De lá que vem as múmias, a mumificação, não é só a múmia, é mumificação. Então as grandes autoridades, os que tinham muitas condições, eram mumificados. E ali havia toda uma veneração ao morto, por muito tempo, vai durar milênios aquilo ali. Se acham hoje corpos até, dentro da possibilidade, muito conservados pelo processo que eles faziam de mumificação. Aí vem o Senhor e diz: vocês não vão ter que tocar em morto. O oposto. Então a gente vai entendendo o que, é que Deus está querendo fazer, isso que você está falando, ser separado. Se separem desse tipo de coisa. Não celebrem a morte, não reverenciem a morte. Vocês têm que reverenciar a vida. Interessante isso aí, a gente compreendendo o que é que Deus está falando atrás de tudo isso aí. E isso sobre ele celebrar a vida, ele vai declarar logo depois. Que é interessante sobre a questão das festas, da separação do sábado. Você vê como ele faz essa separação, né? Primeiro ele fala para você, por que eu não quero? Eu não quero primeiro porque vocês são separados. Eu estou formando vocês. É a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça quando a gente lê Levítico. Eu, Senhor, estou formando vocês. Logo que me determina como sou eu. Nada mais justo, né, gente? Vocês eram escravos, estavam mortos, estou eu agora dizendo como eu quero. Por quê? Porque ele se apresentar para outros povos. Uma separação e identidade. É toda vez que você se veja como uma nova identidade em Cristo. Com essa sua explicação, fica mais fácil entender o que é teocracia, né? Deus no meio governando, nos mínimos detalhes. Aí agora ficou mais claro que é teocracia. Teocracia. Tá vendo, gente? Deus sendo o centro. Deus sendo o centro. E por quê? Eu penso, né, na minha vida, como eu falei para vocês já aqui, quando eu fui convencida do pecado, né? Aí eu penso em quando eu fui convertida ao Senhor, no sentido de me entender como pecadora, eu penso que eu estava morta lá no mar, com morro de medo, que eu sei nadar. E aí tô lá morrendo, já morta. Aí vem o salvador e fala: ó, tu morre, ou a partir de agora tu faz tudo que eu quero. E aí? Oxi, já fui. Só quer tudo do jeito que ele quer. O acordo foi feito. Então tem que ser do jeito que ele quer. Na hora que eu começo a apertar, você lembra que você estava morta? Então você não tem que reclamar. Hoje, vocês falando sobre essa questão, né, da prática, uma irmãzinha, vocês estão falando sobre isso, eu lembrei da frase dela, que teve lá na igreja, e ela estava organizando algumas coisas sobre encontro, e querendo fazer algumas vigílias de oração, né, e falando de umas práticas que a igreja deixou de ter, porque antigamente tinha muito assim de manhã cedo, né? Tem igreja que ainda faz, né? 6 horas da manhã, o pessoal ia orar, 5 horas da manhã, não é isso? E ela falou sobre essa prática, né? Aí ela disse o seguinte, que tinha certeza de que muitos irmãos não iriam, porque não é mais uma prática. Mas aqueles que são os líderes, né, os coordenadores, assim, esse eu tenho certeza que virão. Né? Tem a irmã Mesa, a irmã Angélica. A Angélica ama oração. Se eu disser para a Angélica que é oração, ela vai vir. Eu não sei se o Angélica está falando da Angélica, se o Angélica nem merda dela. Mas enfim, a Angélica. E se for daqui, ela também, né? A gente sabe que ela ama oração. Então ela disse, se eu disser, eu tenho certeza que ela vem. Aí ela disse, onde eu quero estar sobre a questão da prática, antes de você conhecer Jesus. Ela disse assim, eu tive muita, olha a dificuldade, eu nunca pensei sobre isso. Eu tive muita dificuldade com a oração quando me converti. Porque eu tinha muito enraizado dentro de minha reza. Eu era muito católica. Então, até eu me desprender disso, algo que a gente acha que é simples, que é uma prática enraizada. Não é simplesmente não toque no mundo, mas como assim? A gente não vai perfumar, não vai embalsamar? Como assim? Vai deixar apodrecer, vai guardar até isso? Não existe. Então, a prática é algo que fica enraizado. Então, você cortar isso pela raiz é muito difícil. Então, ela olha assim para mim e disse, olha, eu tive toda a minha dificuldade, mas é uma dificuldade. Eu era muito católica, então, para deixar aquela prática da reza. Ela não usou reza, ela fez assim, começar a orar e me relacionar com Deus. Ela disse assim, me relacionar com Deus, me abrir, dizer o que eu sinto, eu senti muita, mas muita dificuldade.
isso aí, né, é uma outra circunstância, mas é uma prática também. Com E certeza. a prática ela materializa e agora? Que é uma cultura, né? Uma nova identidade, né? E agora, como é que você vai começar a caminhar? É possível, dá para fazer. E hoje dela se sentindo bem, hoje eu entendo que o homem é importante, né? A perseverança, né, Laila? E é isso que Deus está querendo informar. Se os líderes que são sacerdotes, os sumos sacerdotes, que são o povo escolhido, já passaram uma dificuldade tremenda, porque o sumo sacerdote perdeu seus 2 filhos, né? Arão estava passando por uma dor muito terrível. A gente está falando aqui de um homem que perdeu 2 de vez, por conta da situação de uma desobediência, né? E você parar para pensar que Deus já tinha mostrado, demonstrado e falado e feito maravilhas, Ele está dizendo para vocês, me levem a sério. É o que eu vejo do Levítico para mim, é isso, me levem a sério. O que eu tenho aprendido de Levítico é isso, me levem a sério, vocês precisam me levar a sério. E minha oração tem sido essa. Isso que você falou aí, seguir Levítico, né? A gente estudou aqui Êxodo, o povo, Moisés levou o povo para o Monte Sinai. No Monte Sinai, eles ficaram ali em torno de um ano e pouco, onde aconteceu essas coisas que a gente está vendo até agora, né? A elaboração do tabernáculo, a entrega dos 10 mandamentos e uma série de outras coisas. No meio de tudo isso, Deus se apresentou e falou que queria aquela situação de ele receber o povo depois rejeitou quando viu todo o barulho, as trombetas, aquele negócio, mas Deus não desistiu, mandou construir o tabernáculo, disse que estaria no meio do povo. Pronto, estou no meio do povo. Vocês vão se relacionar comigo, mas deixa eu ensinar como é que vocês se relacionam comigo. Aí veio Levítico. Levítico foi escrito nesse contexto. Antes deles saírem do Sinai, Deus revelou tudo isso que a gente está estudando essas últimas semanas. Como é que vocês vão se relacionar comigo, no meio de vocês? Como é que vocês chegam à minha presença? Como é que vocês se comportam? Como é que vocês vão lidar com o perdão? Vocês vão lidar com o pecado? Vocês vão lidar com isso? Ou seja, como é que vocês vão tratar essas coisas? Do que vocês vão se separar? Por quê? Porque vai ser uma caminhada. E Deus sabia, né? São 39 anos no deserto. Eu vou formar esse povo, você colocou. Está formando. É teocracia, está governando. Nos mínimos detalhes. Porque o povo precisava ser formado, educado, disciplinado, orientado e ter uma visão de quem era Deus e do caráter de Deus. Então Levítico é isso aí. É o momento que Deus chama a gente. Vou dar uma aula aqui. Revela a Moisés e Moisés agora vai trazer para eles o que é para fazer. De que forma se relacionar com ele. Não apenas a questão do relacionamento, porque mais me chama a atenção a questão dele falar o que ele quer e dele dizer também as consequências do não fazer. Ele é um Deus, assim, a gente tem e aí eu acho que a gente fica muito nessa coisa de não entender que a gente tem um Deus que além de ser eterno, é pessoal e interpessoal. Né? Ele é um relacional. Deus, eu me relaciono com Deus, e eu, Josiel, me relaciono com Deus eterno através do sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus. Vou diante dele e clamo a ele. Eu hoje posso fazer isso. Aqui o povo estava aprendendo o que é um relacionamento com Deus. E ele mostra todo o poder dele no sentido de uma glória absurda para revelar ele, e os poderes humanos não são nada para ele, porque o humano é criado e toda criatura tem que se reverenciar e se baixar ao Criador. Então ele se revela como o Criador de todas as coisas, mostra esse poder, revela esse poder, e agora a partir de então vamos seguir comigo, mas as regras são minhas. Só que se você não seguir por esse caminho, vai ter consequência. E ele vai falar sobre regras e consequências. Então está falando para eles, eu não quero que vocês, eu quero que vocês vivam assim. Vocês, sacerdotes, são os primeiros, porque vocês são os que eu escolhi para não ter terra. Presta atenção, gente, eles não tinham terra, não. A única coisa que os levitas tinham que fazer é viver para Deus. Comida, bebida, tudo era dentro do tabernáculo. Eles eram sustentados. A gente vai ver isso aqui. Ah, Deus está dizendo que a gente vai ver a lei da questão sem defeito. Ah, mas Deus não quer que uma pessoa sem defeito, com defeito, vá para servi-lo. Ele está falando que não quer, porque tudo que ele faz é puro, no sentido de sacrifício. Ele quer, porque ele aponta para quem?
para Cristo, então ele tem que fazer, ele faz do jeito que na mente dele é ordenado e coordenado. Se eu quero que todos são puros diante de mim, quem tiver com defeito não pode entrar. Porém, vai ser sustentado, vai comer, vai beber. Você vai ver tudo organizado, gente. Deus é muito perfeito. Quando você vê Levítico de uma forma mais atenta, você percebe que o seu pai, o meu pai, ele é muito fiel no sentido de fidelidade, muito complexo. Não é um ponto, é um tudo. Tudo. Relacionamento com, por exemplo, com estrangeiro. Ele vai dar direito ao estrangeiro. Vai dar limites ao estrangeiro de casa. É porque a gente não tem como fazer tudo. É muito detalhe. Ele vai pegar, se você começar a ler, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Eu vou pegar aqui, porque aí qualquer coisa eu faço, tá? Relação e ministério. Serviço diante de Deus. Defeito físico, pureza visível. Defeitos físicos, pureza visível. Lembra que toda vez que você olha para Levítico, está apontando para quem? Para o Cordeiro Santo. Jesus tem Levítico todinho, nos detalhes. Entendeu? Nos detalhes. 17:24. Eu vou ler isso aqui porque a gente ama. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para fazer o seu Deus oferta de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha um rosto defeituoso ou corpo defeituoso ou deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na visão, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Presta atenção, testículos defeituosos. Você vê, cuidado. Isso é intimidade, tá? Você tem que ter uma relação de temor para a pessoa chegar e saber que o outro tem um testículo defeituoso. Não é muito minucioso isso? Muito minucioso. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas ao fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para fazê-los ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo. Ó, não é para sair da presença, só não pode servir. Por quê? Porque meu servo fiel, o meu puro, não tem pecado nenhum, nem tem defeito. Lembra que Jesus foi observado? Não acho nenhum defeito nele. Entenderam, gente? Está tudo ligado. Jesus Cristo está nos detalhes. Você senta à mesa para comer, você só não pode servir, porque quem me serviu é perfeito. Jesus já estava na cabeça de Deus há muito tempo e já estava consumado. Então aquilo dali era uma visão do futuro, uma projeção do futuro. Só entra quem estiver puro, totalmente consagrado. E esse não está. Porque o defeito físico mostra a mortabilidade. E o meu eterno não tem defeito. O meu eterno é puro. E o meu eterno não morre. É lindo isso. Glória a Deus. Consequência da impureza, separação. Diga o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Gente, no 22 está o tempo todo dizendo isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu te tirei de lá. 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 Entendeu? Ele está o tempo todo repetindo isso. Avise-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro para se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Quem dita a regra é quem pode. E quem pode é o Supremo, o Todo-Poderoso. Então ele está pedindo para vir puro diante dele. Ele está fazendo uma ordem. Uma ordem deve ser cumprida para quem teme. Entende? Então ele está falando para olha, vocês tomem cuidado, porque diante de mim não pode vir puro de forma nenhuma. Tem que estar separado. Aí a gente vai ver no... Oi, dá um microfone para ela, por favor. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que
começar a desprender todo o nosso pecado. A gente tem que entrar no Altíssimo puro. Se a gente entra sem se arrepender, sem pedir perdão, a gente está infringindo essa lei aqui. Entende? E é fácil entender, gente. É fácil. É fácil. A oração do justo pode muito ser eficaz. Eu gosto muito desse versículo. E justo é porque a gente foi justificado. Não é porque a gente é justo em nós mesmos, é porque o justo é Jesus. Então nós somos co-herdeiros de Cristo. Então a gente hoje vive a plenitude dos dias. A gente sabe de tudo isso, eles não. Eles estão pegando um relacionamento com Deus que está se apresentando, que já foi, né, apresentado, afinal de contas. Quem lembra aqui de Cifra e Puá? Foram as duas parteiras que não deram, né? Então existia um temor no coração desse povo antes de Moisés aparecer. Existia ali Deus, só que não existia esse Deus que mostra o seu poder com o braço forte e esse povo de lá de dentro. Então ele está agora mostrando a personalidade. Fala muito isso para ele, você não está mostrando sua personalidade para a gente. Aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente seja puro, seja separado. O Mo falou nesse instante comigo, ele estava tomando banho. Ele falou assim: Mo, a gente tem que ser separado, né? Separado do mundo. Não tem como ter amizade com fulano, com ciclano mais. Por que não dá para sentar mais na roda? Eu falei que o outro foi agora, Salmo falou sobre isso. Sobre a questão das conversas, né? Como é que a gente vai ter conversa de novo com alguém? Nico, que só vive tramando coisa, que só vive pensando. Um homem que não respeita a mulher vai ter condição de Anselmo ficar batendo papo com ele? Tempo todo tempo? Ele vai tentar dar uma conversada ou outra para evangelizar, mas vai chegar um momento que ele vai ter que sair. Ou ele vai acabar pagando preço. Porque ele é carne, ele é homem, então a gente tem que fugir da aparência do mal. A gente também, mulher, também sabe nossas fraquezas. E a gente precisa se conhecer. Eu digo sempre isso lá, né? Se conheça. Conheça seus calos. Porque não pode ser sapato que vai apertando. Não faça. Eu não falo assim com a namorada. Você se conheça. Cuidado com você. Cuidado com o relacionamento. Cuidado com cuidado. Porque eu não estou 24 horas. Então o que eu posso fazer é estar aconselhando. Mas aqui Deus está dizendo: estou com vocês toda hora, estou observando. Entendeu? Sobre essa relação, sobre essa questão dos relacionamentos, né? Como a gente faz um negócio aí que a vida é mais de quem é jovem, né? Não que o adulto não tenha essa dificuldade, mas você na vida mais do jovem, do adolescente. A gente hoje fala muito sobre fazer as coisas com intencionalidade. Tem intenção naquilo que faz. Porque quando a gente lê o versículo, a Bíblia fala, né? Sobre eu não me assento com o ímpio, né? Eu não converso. Então, o que seria isso, né? A gente pensando assim de uma forma mais profunda. É no sentido de eu não comunico das mesmas práticas. Não é que eu sou inimigo, não é que eu não fale, não é que eu. É um sentar no sentido de ser um com ele. Comunhão. Não é isso? Então, por exemplo, o jovem, né? O adolescente, que tem muita dificuldade nisso ali. Isso é difícil. Então, como é que a gente precisa entender quando a gente é mais jovem? Você está na escola. Ali é um lugar mais difícil para relacionamento, na minha opinião. Né? Por quê? É o momento em que você está em formação, amadurecendo, está se descobrindo, está se conhecendo. Então, a gente, quando é mais velho, é mais maduro, já passou por muita coisa, é casado, é mais fácil você se observar. O jovem, tem muita emoção, os hormônios, né? O sentimento, então é tudo muito volta para ele. Então, quando ele vê esse versículo, parece que Deus está dizendo assim: não é para você falar. Não. Seja intencional. Intencional. Se aproxime para abençoar, não para ser contaminada. Porque isso é a parte difícil. É você conseguir se relacionar com alguém que não serve ao Senhor, para abençoar aquela pessoa em que sentido? Me posicionando, escolhendo a melhor parte, tendo coragem de dar a minha opinião diante das situações, né, diversas que acontecem. Então, porque acontece, você está no colégio, você está ali do lado. Deixa eu levantar. Não é isso. Você não vai agora vai vir todo mundo, vai todo mundo deixar que você está superior e que você é melhor, porque agora você é crente e você não se mistura. Mas a ideia de você entender que primeiro você já foi separado por Deus. Nós somos separados por Deus. Aí o processo da santificação, depois a gente vai caminhando mais nisso aí. Mas Deus já me separou, eu sou povo de Deus. Então agora eu preciso viver um relacionamento com intencionalidade.
Às vezes você tem uma amiguinha que não serve ao Senhor, mas você gosta dela. Isso. Existe muito. Porque as pessoas têm valor e tem gente que é legal mesmo. Tem gente que é bom, às vezes você conversa, poxa, é tão bom conversar com fulano, eu gosto dela. A gente não olha para a pessoa só e vê um pecado, né? A coisa errada. Até porque não é assim que funciona. Não é assim. assim. Tá entendendo? Mas, e principalmente no início da caminhada, né? Da minha conversa, a gente é meio um negócio abrupto, né? Você não quer se misturar, porque agora você é santo e louco. É um endemoniado. Eu confesso, eu fiz isso na época. Tá entendendo? Eu fiz isso, eu me separei mesmo na época, porque eu tinha muito medo de volta. Isso, claro que existe casos específicos, existem. Tem pessoas que você vai precisar romper. Pronto. Tem pessoas que você precisa romper. E o Senhor vai te dar direção aqui no barco, caminhando. Com outras pessoas você vai sempre nessa intencionalidade. Eu gosto tanto de fulano. Como é que eu posso abençoar essa pessoa? Como é que eu posso influenciar essa pessoa em amor? Como é que essa pessoa vai perceber Jesus na minha vida? Que é para a gente estar gostando tanto daquela amiga, ao invés de ajudar, eu estou empurrando mais a pessoa para o inferno. E outra coisa, eu vou sempre junto, porque o que acontece em relacionamento, é por isso que eu acho que eu falo, eu aprendo muito com o David, com essa situação da separação e da santidade, porque primeiro ele tira o povo de um lugar, né? Tira o povo de dentro do Egito. Totalmente desviado de todo tipo de caráter que se diz respeito a um Deus. Isso aí você vai ver pelas leis que o Senhor impera. Então o povo está todo desvirtuado. Tudo era gente. Minha cabeça era assim. Quando eu leio Levítico, é Josiel antes da conversão. Um problema. Pois é. Aí alguém vai começar a mexer agora na estrutura emocional. A primeira coisa que ele mexe é na estrutura emocional. No meu caso. Eu me reconheci como pecadora. Eu não tive aquele ponto alto, meu coração acelerou, me sentia mal. Não. Eu me senti mesmo pecadora, miserável. Meu relacionamento foi esse. Meu. Mas tem gente que vai assim, oh meu Deus, eu me senti tão amada como nunca fui amada na vida. Cada um tem sua experiência com o Senhor. No meu caso foi assim. Isso foi domingo que eu fui saber. O pastor pegou e falou que ele, o pastor que estava aí, que veio, que estava na casa do pastor Geraldo. Esqueci o nome dele agora. De Niterói. Palavra, graças a Deus. E aí ele pegou e falou sobre isso, que ele ficou tão péssimo, porque ele falava, porque eu nunca teve uma emoção assim, porque ele nasceu em berço evangélico, e ele falou, como foi o encontro com Jesus, né? Eu fiquei, gente, como ele comeu? Eu fui confrontada, ele falou isso, eu também fui confrontada pelo pecado. Eu me vi pecadora, sabe? Desvirtuada, irresponsável, e assim, precisava de socorro. Quando eu olho para Jesus falando, para Deus falando para o povo que ele precisava mudar a sua rotina, primeiro, interno com ele, né, óbvio, que era a questão da santidade, ele vai fazer isso com interpessoal. E os 10 mandamentos é isso. Para, eu tenho uma dúvida aqui. Eu não sei, na verdade, se é uma dúvida ou se é um pensamento que eu não tive. Vou pensar assim. A gente está falando de um povo que foi tirado do Egito, não é isso? E os israelitas são o povo de Deus por escolha de Deus, não é isso? Então todo mundo que era israelita, que Deus tinha como povo, disse, vou tirar todo mundo. Mas tinha muitos israelitas que não tinham Deus como Deus. Isso. Porque a nossa diferença é, por exemplo, nós somos convertidos, é diferente dos israelitas que saíram do Egito. Por isso tanto problema, tanta confusão, tanta desobediência. Porque o povo foi abençoado e o povo não quis a bênção. Esse acontece com a gente também. Mas no nosso caso, por exemplo, a gente nasceu de novo, ok? Tem muitos israelitas que não nasceram de novo. Inclusive hoje, eles ainda estão esperando Jesus, né? Vamos pensar hoje. Eles estão esperando Jesus ainda vir, Filho de Deus, para salvar o mundo. Então, existe essa diferença do povo que saiu, que saiu do Egito, está saindo assim. Vocês estão recebendo graça sobre graça, porque vocês. Exatamente. Só o fato de ter sido escolhido por Deus. Você está entendendo? Sai todo mundo, não importa o quão miserável você é. Você com a graça de Deus alcança todo mundo. Todo mundo. Não importa quão miserável você é, você vai. Agora, se você não quiser, como a gente diz, vai para
É a decisão, gente. É a decisão de ser fiel. É a decisão de Ela vai ter corresponder. uma resposta mais completa, mais profunda, quando terminar números. Quando terminar números. Quando Deus diz que essa geração que você colocou aí, é que saiu do Egito, não vai entrar na terra. Não vai. Quem vai entrar são os nossos filhos. E foram esses meninos, menos de 20 anos, que cresceram, aprendendo a depender do Senhor, a entender o que o Senhor quis, a botar em prática as coisas do Senhor, a respeitar o Senhor, a confiar o Senhor, a depender do Senhor. Aí a gente vai ver o resultado lá na frente. Essa geração que você está falando, você está descrevendo certinho, foi a que não entrou na terra. E diga-se de passagem que Moisés também não entra. Tá? Pra gente não ficar assim, não entrou e tudo mais, porque não foi desobediente, porque não foi salvo. Peraí. Sabe? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu gosto muito de ler, de ler a palavra Eu não com. estou nem falando conseguir uma opção, não. Eu falo especificamente de vocês. Mas como Deus enxergou a geração, a questão de quem está salvo pertence ao Ao Senhor. Senhor. É tanto que a situação de Moisés foi muito depois. Exatamente. Anos depois. Exatamente. Deus disse, você também não vai entrar por causa daquilo. É. Já foi uma punição desse dia. É. Agora, como foi a situação individual de cada um? É. Pertence ao Senhor. É. Lembrando que esse povo que estava no Egito, israelitas, beleza, esperava um Deus guerreiro. Jesus. O Cristo guerreiro. Cristo guerreiro. Pronto. Mas também viveram dentro do Egito e se adaptaram ao que o Egito vivia, muitos deles. Por isso que não toque morto, ou seja, eles não sabiam que devia tocar morto, sabiam, mas muitos deles se adaptavam já à questão da mumificação que o Adão falou. E outros deuses, Deus Sol, Deus Lua, Ra, muitos deles estavam adeptos. Então esse povo vai caminhando até você organizar a mente desse povo, e aí tudo que o Adão falou. Não se adapta e vai, é uma caminhada nova. Sai do êxodo, saída. Moisés sobe para receber as leis, os 10 mandamentos. E eles embaixo ali, não, mas não é para não. Olha, vamos fazer um Deus novo para a gente. Força Arão, certo? Moisés faz tudo, mas esse povo está seguindo aquilo que eles aprenderam. É o que Clarice falou sobre a irmã hoje. Clarice falou lembrando disso. Quantas vezes nós nos pegamos lembrando de coisas do nosso passado? Quantas vezes? Quantas vezes você pega seu impulso, se benzer, lembrar de outras? Quantas vezes você se pega nisso? É um povo que passou isso lá. Eu passo no Israel, eu fico lembrando assim, eu passava de me benzer. Eu olho muito para isso quando ele fala que aquele que pensa que está de pé, pensa para que não caia. É um ato pessoal de você se preservar em ato de santidade. Porque eu falo tanto de santidade, gente. Porque é isso, é separação. Isso aí, nós temos que Ou você precisa, para mim, a coisa mais importante é, se ele me chama de sacerdócio real, hoje, a minha responsabilidade é muito maior do que os israelitas. Porque sacerdote é o povo que tinha maior responsabilidade diante de Deus. Entendeu? Porque é importante ler o Velho Testamento? Porque você vai entender o seu lugar no reino. E é por isso que nós temos que estar nos cultos. Aí, porque todo dia você está no processo de aprendizado. Sabe? Regeneração e Você santificação. saiu, você passou pelo êxodo, Isso aí. você está agora no Levítico, aprendendo as leis, as normas, o direcionamento. Já fui muito para EBD e não aprendeu nada até agora. Não mudou Não de aprende vida. não, oh meu Deus. Não mudou de vida. Toda vez que você lê nova, tudo de novo, tudo Você novo, tem que menor. estar vivenciando todas as normas, as leis, ouvindo, porque você está normalmente aprendizado, uma caminhada com Deus. Vamos lá, pelo menos finalizar isso. Relacionamento familiar, ministério. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada, não poderá comer o seu hóspede nem o seu empregado. Viu? Importante.
eu separei vocês, a sua casa é minha habitação. Agora os hóspedes, não, porque você, sacerdote, é separado. Seu hóspede, seu amigo, não come, não participa. Porque eu sou santo, ele fala sobre isso. A santidade dele é separação, identificação de separação. Então quem chega na casa entende. E o que eu ia falar sobre a questão de relacionamento. Se estamos diante de pessoas que não são cristãs, elas precisam respeitar o nosso posicionamento como cristão. Não a gente se adequar a eles. É assim que eu penso, é assim que eu me posiciono o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Não boto Jesus agora abaixo de ninguém, mas me posiciono. Não, aqui desculpa, mas isso não funciona. Não dá. É porque é estranho. Desculpa. Aí você percebe que a pessoa consegue entender. Há uma separação. Tem que ter alguma coisa. Você tem que falar, às vezes você vai ter que precisar falar. Entendeu? Aqui tem que se posicionar. Meu hóspede, deixa eu te falar, viu, querido? Eu sou sacerdote, tá? Eu não posso liberar isso aqui para você. Por que não? Porque aqui é santo, é separado. Você pode comer na casa de fulano, mas aqui não, aqui é dele. Entendeu? Então, traz ao que? A consciência de purificações separados. Entendeu? A consciência para esses. Leis das ofertas, sem defeito. A gente já sabe que não podia ter nenhum defeito os holocaustos, não é isso? Nada com defeito. Apontando para quem? Mais uma vez lembrando, Jesus foi verificado todo. Não vejo nele nenhum defeito. O Cordeiro Santo foi verificado. Ele foi totalmente aceitável. É incrível. Na hora que ele fala isso. Não vejo não. Ali está testificando. Bateu, é perfeito o Cordeiro. Pode ser abatido agora. Não, hoje quando eu oferto o meu serviço ao Senhor, quando eu oferto recurso financeiro, quando eu oferto o meu bem, seja lá o que eu vou ofertar, meus dons, meus talentos, pode ter defeito? Tem que ser completamente então, é o mesmo princípio até hoje. Você vai falar diante dele: Senhor, eu quero te dar o melhor. Me ajude. Porque você hoje não está sendo ajudado por qualquer um. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que te dá a palavra. Gente, a palavra de domingo foi toda modificada pelo Senhor. Toda. Você estuda. Quando eu vou assistir, eu falo: Jesus, eu nunca pensei nisso. Não é ele. Não tem nada a ver, porque eu nunca pensei naquilo. Nem estudando, nem fazendo. Nunca peguei ali. Nunca. Eu faço esboço, mas quem direciona é o Espírito Santo de Deus. Ele já falou comigo a minha parte, aquilo que eu preciso. E quando chega aqui, ele fala de outra forma. E quando você assiste, fala, porque ele que tem que direcionar. A igreja é dele, o povo é dele, a determinação é dele, entendeu? Então você tem que estar na dispensação. Para ver, eu quero fazer. Se eu não tenho destreza, eu não tenho nenhuma destreza com o computador, não tenho capacitação. E agora vou lá e saio todo no Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que dá para funcionar. Eu sei que o Senhor me pode me dar capacidade agora. Por quê? Porque a inteligência não vem de mim, vem do Senhor. Você está com o coração envolvido, você vai acabar sendo ministrado e direcionado. Quantas pessoas falam isso? Eu faço muito isso também. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu não sei, mas eu quero fazer, eu falo: Senhor, me ajude aí. Eu não sei nada. Aí eu consigo. Consegue, eu acredito. Eu faço isso. Consegue, porque para ele é o Espírito Santo. Quando eu falo, pastor, gente, o Espírito Santo que está no pastor é o mesmo Espírito Santo que está em mim, e que está em Alevandro, e que está em Dona Leisa, e que está em Dona Maria, e que está em Aica. A capacitação ele vai distribuindo, mas é o mesmo Espírito. É por isso que você entende de forma lógica uma palavra difícil. Quer falar a palavra na frente? Você nunca ouviu a palavra, mas ela se encaixa no seu coração. Você dá uma: meu Deus, que palavra profunda. Gente, eu nunca nem ouvi. Quem discerne? O Espírito. Então hoje é diferente deste tempo.
Este tempo aqui, o povo ia buscar um sacrifício perfeito. Nós já temos o sacrifício perfeito. De uma vez por todas. Eu não chego diante de Deus preocupada com o sacrifício. Para alguém verificar o sacrifício. Para ver se o animal está puro. Não. O animal não existe mais. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, já se sacrificou, o único Filho perfeito. E é nisso aí que eu me apoio. Por isso que eu falo, quando eu venho para cá para cima eu fico nervosa, mas é todo mundo igual. E sobre isso que você falou, né? O mesmo Espírito que age na vida de um, age na vida do outro. Mas muitas vezes nós não queremos fazer determinadas coisas porque a gente quer fazer igual ao outro. O Espírito de Deus tem multiformas, né? De fazer multiforme graça e forma de trabalhar. E cada um ele vai agir de uma forma. Cada um fala de um jeito. Ele capacita cada um para a glória do nome dele de uma forma. Então a gente não tem que querer ser igual ao outro. E não deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pensando, mas eu sou imperfeita. Não, você sabe quando você está dando o seu 100%. Que você é imperfeito, tudo bem. Eu sei, você sabe, Deus sabe. Todo mundo sabe, isso não é novidade. Mas deixar de fazer com essa limitação de cada um fazer porque eu falo assim, porque eu falo assado. Como Moisés, sou pesado de língua, não se preocupe, Deus vai preparar o água para a sua vida. Né? Deus não abriu mão de Moisés, mesmo vendo a dificuldade de Moisés. Moisés lutou com Deus sobre algo que Deus já sabia. Ele disse, como é que eu vou tirar esse povo daqui? Pesado de língua como eu sou, não tenho condição. Escolhe uma pessoa. Eu disse, não, Moisés, vai ser sobre a sua vida. Mas não se preocupe, não. Isso para você é um peso. Eu vou preparar a sua vida. Então, existe outra forma de diálogo que Deus vai parar para as nossas vidas, para dar suporte naquilo que a gente sabe que é uma limitação que nós temos. Mas Deus não vai deixar de fazer. Não. Até porque o propósito no qual você nasceu, porque há um propósito. Olha para a vida de Moisés. Moisés, antes de nascer, já estava acontecendo meio mundo de coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual estava agindo. Perseguição, né? Mais trabalho, mais dificuldade, vamos lá, mata as crianças. Mata as crianças. Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu que o inferno quer matar as crianças. Percebam, amigos. Perceba, né? Aí, não, essa mulher se firma de uma forma assim absurda, entende que há algo específico com essa criança, se posiciona, toma posse daquilo dali com certeza e foca. Faz a parte dela. Deus preserva a vida de Moisés, leva para dentro do palácio, dá tudo que precisa. O povo não clamou. Diga-se de passagem que aqui ninguém está clamando nada. Moisés age de forma errada, foge. Quando o povo clama, Deus já tinha colocado o libertador há muito tempo guardado. Porque Ele sabe tudo que a gente precisa, gente. É sobre isso. Oração é o meio pelo qual a gente vai focar. Deus, eu não vou tirar o que o Senhor não quer, mas o Senhor está dizendo que tem, então eu posso ter também. Salva aí, Senhor. Minha mãe, meu pai, minha irmã. E aí a gente vai. Porque a primeira coisa é buscar salvação. Né? Primeira coisa, chorar diante dele. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. O resto das coisas, Senhor, guarda fulano, guarda ciclano. Senhor, eu quero tanto que fulano esteja. A gente vai entender isso. Por que, Senhor? Porque o Senhor sempre se relaciona assim com o povo, Pai. O Senhor sempre foi o Senhor que libertou. Sempre foi o Senhor que pegou um braço forte e tirou. Eu fui assim, fulano foi assim, ciclano. Por que fulano? Por que meu pai não pode ser? Porque... E aí ele começa a dar exemplos para ele. Lembrando da vontade dele. Porque a palavra diz que a gente faz ele lembrar das vontades, através da oração. Lembrar o Senhor. Senhor fulano, ó fulano, o Senhor fez um milagre. Hoje eu vejo pastores. O Senhor também vai fazer com meu pai, vai fazer com meu irmão, fazer. Entendeu? A gente vai ver. Senhor, o Senhor fez isso com um povo que não estava nem aí para o Senhor. Porque o Senhor não pode fazer também com fulano de tal, com esse plano. É simples. É só a gente acreditar na palavra. Mas que pena que a gente não tem acreditado na palavra. Né? Não tem colocado fé na palavra de Deus. E é por isso que não está do jeito que está. Porque a gente não tem clamado a Deus pela justiça. A gente tem clamado por coisas. Preocupado com alimento, com coisas úteis. Mas com salvação. Dá trabalho orar por salvação.
não vê resultado. A gente quer o resultado do alimento, a gente está parecendo a oração de fast food. A oração que a gente pede agora recebe, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas. E a gente está vendo as pessoas que a gente ama se acabando na vida, mas a gente não gasta tempo. Fala mal, mete a língua. Eu falei recentemente para uma pessoa, eu falei, olha, a partir de agora, não vou falar de ninguém que eu não possa ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou orar. Por quê? Porque acaba que a gente vem falando mal das pessoas, está agindo aqui no inferno, acho. Destruindo os outros, sendo que Deus está vendo um potencial gigantesco na pessoa. E a gente não vê pelos olhos da fé. Que cristão é esse? Porque eu falei para você, você por uma casa a pessoa desistisse de orar por nós dois. Oravam pela gente. Nem eu acreditava em mim, filho. E a gente tem que entender que a gente era miserável demais. Você não está entendendo? Alguém orou. E Deus alcançou. Entendeu? Por que não? Porque para a gente está confortável. Eu falo muito para o Senhor assim, Senhor, o Senhor me resgatou. O Senhor pode resgatar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É isso. Qualquer pessoa. Clamar a Deus, sabe? Chorar diante dele. Senhor, tenha misericórdia, porque Moisés ensina isso, gente. A gente vai ver números. A gente vai ver Deuteronômio. Né? Moisés, gente, Moisés falou, risca meu nome do livro. Ó, isso. Agora é isso. Risca meu nome do livro. Se tu tivesse pecado contra mim, eu até riscaria, mas não pecou. Seu pedido foi algo que eu bato embaixo, carimbo. Eu quero que você faça isso mesmo, que você clame pelos seus. Ele olhava Pelo povo. pelo povo, não é só a nossa congregação, tem até os autores, não. Pelo povo. Lá fora. Rebelde. Povo rebelde. Explorar pelo povo. Povo rebelde. Serviço ali, sabe? Dura serviço. Terrível. Lei de oferta sem defeito, reconhecimento de todo o povo. Deus o santifica. Obedeçam os meus mandamentos, 31, e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Ó. Eu os santifico. Quem é que tem santificado nossas vidas? O Senhor. Mas a gente tem liberdade para Ele, porque aqui tem um povo que vai falar, não, pera aí, limitou, viu? Acabou, você viu? E aí é o que a gente vai ver que não entra na terra prometida. Porque não quiseram ser tratados por Deus. E aí é uma necessidade de cada um se enxergar. Sede santos, eu sou santo. Pecado não começa de uma hora para outra, é de pouquinho em pouquinho. Eu sou o Senhor e o santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Senhor é Deus. Amém? Passa lá, porque aí eu vou ser rápido essa ideia. Não vai dar. Vai dar não. É muito. Aqui a gente vai ver sobre todas as solenidades e colocação dos santos. O que a gente vai entender, santas? O que a gente vai entender? Que Deus, acho que dá. Que Deus, Ele vai fazer o sábado para poder identificar quem? Ele. O sábado é o descanso. Tem um momento que Ele fala bem assim, ó, vocês vão fragilizar a carne, alguma coisa assim, tipo assim, como se estivesse machucando a carne, porque descansar para o povo que é escravo. Você está entendendo? A mente conturbada de trabalho, e agora eles trabalharem para eles. Não mais como escravo dos outros. Imagina a mente. Voltei. Ah não, para. Aí vem o sábado. A Páscoa mostrando o quê? A libertação, não é isso? As primícias mostrando o quê? A dependência que dá é Deus. A colheita do povo. O povo todo junto comemorando a colheita. Quem? Deus? União. Você vai ver sempre união, tá? Sempre união, sempre. Ano novo, a parte agora você entender, todo ano novo não parece que é começo? Novas etapas, novos recomeços, novas estratégias, é incrível. Ano novo é recomeço. Dia da expiação, e aí, vamos fazer o quê? A separação, ao tabernáculo de tendas. A gente vai ver tudo isso aqui, porque a semana que vem eu quero fazer isso aqui com mais cuidado.
né? Porque eu posso passar correndo, não é muito detalhe, tá? Pode ser. Papai do Senhor não quer. Então a gente vai continuar semana que vem. Provavelmente a gente não finaliza semana que vem, porque eu vou precisar fazer isso aqui com mais calma. Amém? Amém. Alguma dúvida? Senão só sai semana que vem. Oremos? Pai, perdoa a gente. Ah, Senhor, quando a gente olha pra gente e vê tanta coisa que a gente precisa melhorar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a levar o Senhor a sério, Jesus. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Porque a gente um dia vai embora dessa terra. Assim como esse povo que passou, milhões de pessoas tiveram um relacionamento com o Senhor e de repente alguns não levaram o Senhor a sério. Não nos permita cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Teu reino, o domínio, a glória para todos sempre. Nos ajude a identificar o Senhor como Rei, soberano, sobre o Senhor que é Senhor. Faz com que essas palavras façam morada e a habitação completa em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a vivê-las. Muito obrigada por essa noite. Leva-nos em paz para casa, em nome de Jesus. Amém.